agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesta manhã é um motivo de muita alegria, o nosso segundo dia aí do nosso congresso dos jovens e adolescentes ADNV. Para não perder tempo, eu vou estar lendo aqui, né, o livro, capítulo e versículo do nosso congresso. Romanos capítulo 12, versículo 5. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Amém. Então nós vemos que desde o início, Jesus, ele quis manter essa unidade. A igreja, ela pode ser uma célula, mas ela é unida num só corpo, cujo a cabeça é Cristo. Então, o nosso tema, né, do congresso, a nossa frase, juntos somos mais fortes, né, vem mostrar isso, que os jovens, eles precisam ser mais unidos. Por isso que nós estamos, né, nessa batalha, junto com todas as congregações, unindo toda a liderança, todos os jovens das congregações, para fazer um lindo trabalho para Jesus. E nesta manhã, né, nós vamos ouvir nosso amado e querido irmão, professor aí de teologia, Rony Ricardo. Então gostaria que o Rony se aproximasse. Vamos ficar de pé para a gente estar orando pelo Rony, né, para que Deus venha usar ele nessa ministração da palavra de Deus agora pela manhã. Vou pedir o irmão Wesley, que está aí acompanhando a gente, para estar orando pelo nosso preletor desta manhã. Oramos, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos porque o Senhor nos proporciona um momento de aprender a tua palavra, de estar na tua casa te glorificando e te adorando. Nós apresentamos, ó Pai, diante do Senhor a vida do Rony, que o qual, ó Pai, é uma pessoa que o Senhor já tem usado como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha acrescentar em teus lábios, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. E nós, ó Pai, possamos estar com os nossos corações abertos. E ter, ó Pai, ser terra fértil para germinar a tua palavra e produzir frutos. E que nós venhamos, ó Pai, não ser somente ouvintes da tua palavra, mas também praticantes. Assim, ó Pai, fala aos nossos corações, através da vida do teu servo, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu dizia para o Cleverton aqui, ele falou, né, professor de teologia e tal. Eu falei assim, ó, Cleverton, na verdade eu sou um quebra-galho, né? Na falta de um professor de verdade, eu apareço, né? Então, estamos aí, pela graça de Deus. Eu quero já aproveitar que os irmãos estão sobre os pés, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Quero aqui, já de partida, externar a minha gratidão, primeiramente ao Senhor, que mais uma vez me concede a graça, o privilégio de estar ministrando a sua palavra. Externar a gratidão, a minha gratidão também ao Cleverton, à liderança da igreja, a vocês por me receberem aqui mais uma vez. Já estive aqui no seminário de escola dominical torturando vocês. Hoje vou torturá-los mais uma vez. Peço a vocês um pouquinho de paciência. E quero ler com os irmãos Lucas capítulo 5. Gostaria de ler até um texto um pouquinho extenso. Gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Quero aproveitar aqui para parabenizar também a juventude, a DNV, por esse trabalho maravilhoso. Que Deus possa vos abençoar, a igreja que apoia, e que esta juventude possa continuar sendo bênção. É muito bom, irmãos, vermos jovens servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor. Vivemos num país onde, lamentavelmente, 50 mil jovens morrem dos 14, 15 aos 21 anos de idade. 50 mil jovens morrem por ano no Brasil, vitimados pelo tráfico, pela violência. Então eu particularmente fico muito comovido, Wesley, quando eu vejo jovens servindo ao Senhor,
pregando o Evangelho, anunciando a mensagem, na casa de Deus. Nós devemos louvar o Senhor por isso. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Quero já de partida dizer para os irmãos que será uma reflexão bíblica bem simples. Tenho já ministrado algumas vezes nesse texto, particularmente nesse texto, nos últimos meses. O Senhor tem falado muito comigo e com muita alegria eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma mensagem simples, um texto simples, uma reflexão bíblica simples, mas a minha oração é que o Senhor possa continuar falando profundamente ao coração dos irmãos nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 5, versículos 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Gostaria de pedir aos irmãos que tomassem os vossos assentos. Bendito seja Deus. Eu quero aqui, irmãos, nessa manhã, juntamente com a igreja, extrair algumas verdades preciosas, algumas lições preciosas desse texto bíblico e no esforço aqui de analisar, compreender essas verdades e aplicá-las à nossa vida como cristãos, à nossa vida prática como servos de Deus. Ao olhar para esse texto, eu aprendo, percebo aqui, salta aos meus olhos muitas verdades preciosas que são lições para a minha vida, para a nossa vida, para a vida da igreja. E a primeira grande verdade, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção da igreja para essa verdade nesta manhã, que já está aqui no versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos, quando eu particularmente, irmãos, fico admirado com uma atitude presente nesse texto, uma postura presente nesse texto que está no versículo 1. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E vocês já repararam que muitas vezes, Allen, quando a gente fala de multidão, sempre, Juliana, a conotação é meio negativa, né? A gente quando fala do povão, muita gente, a gente assimila a ideia de problema, alguma coisa assim sempre pejorativa. Mas aqui, essa multidão, ela me ensina uma lição preciosa. Ela me ensina uma lição de vida cristã extraordinária, meu caro Wesley. Porque ao olhar para essa multidão, eu fico admirado com a atitude dessa multidão. Porque essa multidão, ela comprime Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, essa multidão estava ali, pelo menos aqui nesse texto, nós estamos vendo que a atitude deles de estar perto de Jesus, de comprimir Jesus, não era pelo pão, não era tanto pelos milagres, mas pelo menos aqui nesse texto, o evangelista vai dizer com muita propriedade, com muita clareza, que essa multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus. E isso para mim é uma grande verdade, irmãos, é uma grande lição de vida. Aproximar-se de Jesus para ouvir a palavra dele, para ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos instruídos para a vida. O jovem, quando ele vem ao culto para ouvir a palavra de Deus, ele recebe instrução para a vida, para o percurso da sua jornada. Eu quero nessa manhã parabenizar a igreja, eu quero parabenizar a vocês que vieram aqui, porque vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Ao olhar a história dos grandes avivamentos, seja na história bíblica, seja na história da igreja nos últimos 2000 anos, nós não encontramos um só avivamento genuíno, verdadeiro,
em que a palavra de Deus não fosse a força motriz, a força motora. Não pode haver avivamento, não pode haver instrução para a vida, não pode haver vida equilibrada, não pode haver vida vitoriosa. E quando eu digo vida vitoriosa aqui, irmãos, eu não estou me referindo à teologia da prosperidade, à confissão positiva, a nada disso. Mas a vida cristã vitoriosa, conforme a vontade de Deus, não pode haver se não houver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a instrução para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o avivamento da Inglaterra no século XVIII, um dos grandes instrumentos que o Senhor usou para derramar aquele avivamento sobre aquela nação no século XVIII foi John Wesley. Mas havia um segredo na vida de John Wesley. As pessoas diziam que John Wesley era um homem de um livro, e esse livro era a palavra de Deus. Charles Spurgeon, famoso pregador londrino, pregava para 8, 10 mil, 12 mil pessoas. Foi um homem tremendamente usado por Deus, mas Charles Spurgeon, ele era um homem de um livro, e esse livro era a Bíblia Sagrada. Ao falar de Spurgeon, eu sempre me lembro de uma história muito curiosa. Eu não sei se já tive a oportunidade de contar isso aqui no seminário, eu leciono aqui ou melhor, eu torturo aqui os alunos aqui nas terças-feiras. E conta-se que Charles Spurgeon, certa vez, ao chegar num hotel, ele encontrou uma Bíblia que estava na recepção, e essa Bíblia havia sido ruída por um bicho que devorou ela de uma capa a outra. E a história conta que Charles Spurgeon pegou a Bíblia, comida pelo bicho, de modo que ele segurava ela numa posição que dava para ver do outro lado, de tanto tempo que a Bíblia estava ali esquecida. Mas Charles Spurgeon pegou aquela Bíblia, olhou para ela e disse bem assim: quero eu também ser como um bicho, para comer a Bíblia de capa a capa. Não é por acaso, irmãos, que Charles Spurgeon teve um ministério tão extraordinário, abençoado por Deus. O segredo está aqui, irmãos. Ouvir a palavra de Deus. Olha que lição preciosa que essa multidão está ensinando para nós. Porque eles estavam ali apertando Jesus para ouvir a palavra, a voz de Deus, o ensino bíblico. Aleluia. Crente sadio, crente bem estruturado espiritualmente, é crente que ama a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos traz promessas para aqueles que amam a palavra de Deus. E eu estou aqui hoje, irmãos, ministrando. Eu já não sou mais tão jovem assim, estou indo já para 31. Mas eu louvo ao Senhor porque meus pais eram pessoas simples. Meu pai não sabia assinar o nome. Minha mãe tinha um pouco de alfabetização, mas também era uma pessoa leiga. E meus pais me deram muitas coisas. Mas eu me lembro com muita clareza quando eu tinha 12 anos de idade. E até então o meu contato com a Bíblia Sagrada tinha sido, até então, eu, claro, participava nos cultos, ouvia pregação, mas a minha Bíblia pessoal até então era aqueles Novo Testamentos pequenininho que era distribuído pelos Gideões. Vocês lembram? Lembram disso? Conhecem? E eu tinha um exemplar daquele só, e eu era louco para ter uma Bíblia com título, né? Porque ali é só o texto mesmo corrido, não tem nada. E eu já vinha falando com meu pai, com a minha mãe, que eu queria uma Bíblia. Olha, eu quero uma Bíblia com título completa. Esse aqui só tem o Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios. E eu me lembro com muita emoção, quando aos 12 anos de idade, meu pai chegou em casa com a velha bicicleta dele e trouxe um embrulhozinho assim, de presente. E quando eu abri, ali dentro daquele embrulho estava o maior e melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ali estava um exemplar da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Meu pai não sabia assinar o nome, mas ele me deu o maior presente que um pai pode dar para um filho. E aquele livro dirigiu e tem dirigido a minha vida até hoje. Você pai que está aqui, você mãe, dê a Bíblia Sagrada ao seu filho, à sua filha. É o melhor presente que você pode dar para ele. Nós estamos vendo hoje essa juventude tresloucada, perdida, sem Deus no mundo. Jovens que estão caminhando para a perdição e tantos que morrem. E alguns até que já tiveram contato com o Evangelho, mas abandonaram a verdade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é para o jovem um manual para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ao olhar para esse texto, irmãos, no versículo 2, o texto irá nos dizer que Jesus, ele apertado ali pela multidão, ele vê 2 barcos junto à praia do lago,
E a Bíblia diz que os pescadores, eles haviam desembarcado e lavavam as redes. Ao olhar para esse versículo, irmãos, eu vejo como Jesus é extraordinário e maravilhoso. Meu caro Almiro, na vida daqueles pescadores e na minha e na sua vida. Costumamos dizer assim que Jesus tarda, mas não falha, né? Há quem ainda usa esse ditado. Eu costumo pensar, Wesley, que o Senhor ele chega na hora certa, no momento certo. Mas o tempo certo de Deus não é o nosso tempo. A circunstância de Deus não é a nossa circunstância. E muitas vezes quando nós pensamos assim, acabou tudo, não dá mais, aqui é o ponto final. Nessa hora, Jesus chega. Repare no texto. O Senhor Jesus chega justamente no momento em que os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Eu não sou pescador, nunca fui e não pretendo ser. É uma profissão muito desafiadora. Mas não é preciso ser pescador para dizer, irmãos, ou para saber, que lavar as redes aqui, pendurar as redes aqui, desembarcar aqui, significa cessação de atividade. Estou parando. Trabalhei a noite toda, não pesquei nada, o trabalho não rendeu nada, a coisa está feia. Vou parar, vou pendurar as redes. Nessa hora, irmãos, Jesus chega. Você pode adorar a Ele nessa manhã? Você pode glorificar o nome dEle? Jesus chega justamente nesses momentos da nossa vida. Eu sei que a minha experiência pessoal não vale para a sua, mas vale a pena a gente compartilhar, porque até nisso a gente extrai experiências. E eu acredito que você também já passou por isso. Quantas vezes na minha caminhada eu disse assim, não dá mais, não vou continuar, vou parar com esse negócio de ensino bíblico, eu não encontro apoio, a coisa não anda. Senhor, o Senhor me chamou para um ministério muito difícil, não dá mais. Estou pendurando as redes, estou desembarcando. Nessa hora, Jesus chega e diz assim, eu preciso de você e eu conto com você para uma grande obra. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E aí a Bíblia diz que Jesus ele vê esses barcos, os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes, mas ele vai pedir a esses pescadores frustrados que não haviam apanhado nada, é para eles que Jesus vai pedir o barco emprestado. Bendito seja o nome do Senhor. É com esses pescadores frustrados que trabalharam a noite toda, que não apanharam nada, é com esses que o Senhor vai contar para poder fazer uma grande obra. Nesse momento ali a grande obra era ensinar a palavra de Deus para o povo. E ao falar disso, eu volto os meus olhos para a história e eu vejo jovens que aparentemente não seriam nada na sociedade, não contribuiriam em nada para a sociedade, não despontavam de que seriam úteis de forma alguma para o reino de Deus. Jovens, sem expectativa alguma, mas que foram tremendamente usados, escolhidos, capacitados, investidos de poder e autoridade para fazerem grandes coisas para o Senhor. Bendito seja Deus. Quando eu olho para a história, eu vejo um jovem nos fundos de uma sapataria, indeciso, incerto, mas eu vejo também um professor de escola bíblica dominical, cheio do Espírito Santo, que viu mais que um sapateiro e teve coragem de ir lá nos fundos daquela sapataria, convidar aquele jovem para Cristo, e aquele jovem se tornou o maior evangelista do século XIX, Dwight Lyman Moody. Bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para a vida de R.A. Torrey, um homem que na sua juventude voltou-se para sua mãe, que era uma serva de Deus, e disse assim, mãe, estou cansado do seu Deus, estou cansado da religião, estou cansado do cristianismo, quero conhecer o mundo, quero experimentar o mundo. E ele sai da sua casa, e a sua mãe mesmo com lágrimas, insistindo para que ele não fosse, mas ele vai e abandona a casa, abandona a sua família. Mas R.A. Torrey, num momento tenebroso da sua vida, quilômetros de distância de casa, ele conta em seu testemunho que ele caiu num lamaçal tão profundo, num abismo tão profundo, e um dia, longe da casa dos pais, longe de Deus, longe da presença do Senhor, num quarto de hotel, ele pensa consigo, sozinho,
Eu vou me dirigir à cômoda que está ali do lado, vou abrir a gaveta, vou tirar o revólver que está lá e vou dar um fim nesse drama ridículo chamado vida humana. Mas nesse momento, ele lembrou-se do Deus da sua mãe. Bendito seja o nome do Senhor. E ele ali onde ele estava, ele dobra os seus joelhos e ele pede ao Senhor que desse a ele um escape, uma saída. E ele conta na sua biografia que ele então foi atendido pelo Senhor, não demorou muito para que Deus viesse em seu socorro, e R.A. Torre foi um homem útil para o reino, para a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, irmãos, e Deus faz isso. O Senhor Jesus, ele vê esses barcos, ele vê os pescadores lavando as redes, não havia expectativa. Jesus entra em um desses barcos e ele vai usar esse barco para ensinar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu olho para o Senhor Jesus, e nessa manhã eu quero chamar a sua atenção, especialmente você que está aqui, que é pregador da palavra, que é pregadora da palavra, que adora o Senhor, que canta, você que é um ensinador da palavra. Aqui no versículo 3, irmãos, eu vejo Jesus entrando nesses barcos, em um desses barcos que era dos pescadores. Ele pede a Simão que afastasse esse barco um pouco, para que Jesus pudesse ter espaço para ensinar a multidão. E aqui o meu mestre, o meu Senhor e Salvador, ele está ensinando uma lição preciosa para mim e para você, enquanto ministros da palavra de Deus. Jesus, ele vai usar um recurso um tanto inusitado para ensinar a palavra de Deus. Ele vai usar um barco. Irmãos, pensem nisso. Eu estou aqui nesse momento, diante de mim tem um púlpito maravilhoso, estou usando um microfone que amplia a minha voz. Vocês estão aqui me ouvindo atentamente, um ambiente muito confortável, ar-condicionado, tudo maravilha. Como é bom ministrar aqui. Como é bom estar aqui. É até fácil, de certa forma, ministrar aqui. Mas Jesus, para ensinar a palavra de Deus, ele vai usar o que, irmãos? O que, irmãos? Um barco. Jesus vai usar um barco, irmãos. Alguém aqui já pregou ou já deu uma palestra de cima de um barco? Eu nunca fiz, e acho que se alguém me convidar, eu acho que eu nem iria. O desafio é muito para mim. Imagina isso, meu amigo Wesley. Jesus ensinando de cima de um barco, sol do Oriente Médio batendo no rosto, aquele vento, pele ressecada. Esse Jesus bonito que a gente vê nos quadros aí, irmãos, isso aí vem da Idade Média, tá? Não se engane. Jesus, ele era um homem experimentado. Era um homem que, pés no solo, andava, enfrentava as agruras do dia a dia. Imagina Jesus ensinando de dentro, de cima de um barco, irmãos. Aquilo balança, que é uma beleza. Ainda mais ali a Bíblia vai dizer no versículo 3 que, no versículo 1, que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Imagina ali na beira da praia, ali na margem ali, aquilo balança, Jesus ensinando. Imagina a dificuldade que era, irmãos, Jesus ensinado ali de cima. Você já pensou sobre isso? Só que Jesus aceitou o desafio. E ele usou o que ele tinha naquele momento para ensinar a palavra de Deus para o povo. Ele aceitou o desafio de ensinar de cima de um barco. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã? Que ele conta com você nas grandes catedrais, mas ele precisa de você no barco também. Bendito seja o nome do Senhor. Ele conta com você nas grandes igrejas, ele precisa de você lá, mas ele também precisa de você onde você não tem microfone, onde você não tem aparelho amplificador, onde você não tem ar-condicionado, onde as pessoas não te dão muita atenção. Isso é barco. Ele precisa de você no barco também. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é barco, irmãos? Barco é quando você está lá no seu trabalho, evangelizando uma pessoa apenas, quando a igreja não está te vendo. Porque tem muita gente hoje, Wesley, infelizmente, que ele só quer pregar daqui. Ele só quer ministrar daqui. Ele só quer ministrar em grandes congressos, em grandes lugares, em grandes eventos. Mas Deus está dizendo que ele precisa de uma geração que também esteja disposta a subir no barco, de cima do barco, com todas as dificuldades, mas cheia do Espírito Santo, pregando, ensinando, compartilhando a mensagem do reino. Se de cima de um púlpito, se de cima de uma tribuna, se de cima de um barco, se no barraco de tábua, se na grande catedral, não importa onde, importa que o evangelho seja pregado para a glória do nome do Senhor. Aleluia. De cima do barco, mas Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus. O barco é o lugar onde ninguém te vê.
O barco é o lugar onde há dificuldade. Irmãos, eu glorifico ao Senhor, hoje eu estou aqui ministrando, vocês estão aqui me ouvindo educadamente. Mas quantas vezes eu preguei ao ar livre? Quantas vezes eu preguei em presídio? Quantas vezes eu falei de Jesus para pessoas que te desafiam, que te confrontam? Quantas vezes, irmãos, eu dei palestras e eu olhava as cadeiras vazias. Sabe o que é isso? É barco. Está balançando, está difícil, o sol está queimando, incomoda. Mas eu aprendi uma lição: se queremos falar para grandes auditórios, precisamos primeiro nos dirigir a cadeiras vazias. Você enfrenta as dificuldades, você passa pela adversidade, você encara o barco, muitas vezes você não entende, você não sabe por que você está ali. Deus está dizendo para você: eu estou te dando uma história para contar, aleluia. Eu estou te dando experiência de vida, eu estou maturando você, eu estou mostrando para você que importa que eu seja glorificado na sua vida. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, Deus seja louvado. Irmãos, falando sobre isso, falando sobre essa realidade que hoje está na nossa igreja, a Igreja Evangélica Brasileira, eu publiquei recentemente agora um texto, uma reflexão, um texto até, eu diria, um pouco pesado, e até gostaria de aproveitar essa oportunidade de convidar os irmãos também a ler esse texto. Está no meu site pessoal, que é o teologiaediscernimento.wordpress.com, também está no site do Seara News. Eu publiquei um texto intitulado Síndromes que atingiram em cheio a Igreja Evangélica Brasileira. Vou repetir: síndromes que atingiram em cheio a Igreja Evangélica Brasileira. Uma das síndromes que eu menciono ali é a síndrome do grande. Você já reparou que na Igreja Evangélica Brasileira hoje, aqui eu não estou falando só da Assembleia de Deus, estou falando da Igreja Brasileira, como alguém que anda por igrejas, e como alguém que tem um ministério, de certa forma, interdenominacional. Você já reparou que hoje, irmãos, tudo para nós tem que ser grande? Grande ministério, grande igreja, grande pastor. Meu ministério tem tantas congregações. Grande isso, grande aquilo. E sem dúvida alguma, irmãos, que o nosso Deus é o Deus do grande. Mas é preciso que se diga que Deus também está nas pequenas coisas. É preciso que se diga que Deus, Ele rejeita os grandes e escolhe os pequenos. É preciso que se diga, como está em Zacarias capítulo 4, versículo 10, quem desprezará o dia dos pequenos começos? Bendito seja o nome do Senhor. Deus é também um Deus dos pequenos. É aquele que está com um abatido, com um contrito de espírito. Deus é o Deus que está nos grandes eventos, mas Ele está também onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus é Deus sim dos grandes, mas Ele não rejeita as pequenas coisas, e nas pequenas coisas Ele é glorificado. Ele é glorificado em Westminster, mas Ele é glorificado também no barco, aonde está balançando, aonde está difícil, mas ali também Ele é exaltado, Ele é glorificado, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje, irmãos, às vezes você liga para uma pessoa convidando para ministrar, nós somos atingidos por essa síndrome. O pastor e teólogo Hernandes Dias, ele conta que certa vez, ao tentar agendar um ministro para pregar na sua igreja, ele foi atendido pela secretária dele, e a secretária disse: olha, o nosso pregador, ele só vai em grandes eventos, ele não prega mais em igreja, e ele só prega para grandes auditórios. E aí o pastor Hernandes diz bem assim: mas ele se tornou agora mais importante que Jesus e Paulo, que ministraram para uma pessoa só apenas. Vivemos a época em que a igreja foi infectada pela síndrome do grande. Mas é preciso que se diga, irmãos, que a obra de Deus, ela é movida em grande parte por anônimos, pessoas que não aparecem ao outdoor, pessoas que não aparecem na TV, pessoas que não aparecem em cartazes, pessoas que não têm popularidade, pessoas que estão no barco como Jesus, mas ali Deus as está usando para uma obra, para que o seu nome, o seu reino seja expandido e seja glorificado na terra. Bendito seja Deus, aleluia. Isso me faz lembrar aqui agora, irmãos, o hino da harpa que diz: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, aleluia. Talvez aqui, talvez na sua casa, talvez no trabalho, talvez na grande catedral, talvez no barco, mas Ele conta com você, Ele precisa de você, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Aí no versículo 4, irmãos, eu aprendo uma outra grande verdade. Isso que eu vou falar aqui agora, vocês estão preparados? Estão aí ainda? Ninguém foi arrebatado não, né? Está todo mundo aí, né? Mas eu não estou falando do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4 não, tá, irmãos? É aquele arrebatamento de sentido assim que você olha, sabe, Alan, e você vê o irmão assim, ele já está lá no quarto céu, né? Ele já passou de onde Paulo foi. Eu vou falar um negócio aqui agora, irmãos, que é muito sério. Mas eu vou falar. Versículo 4. Quando acabou de falar, eu pergunto aos irmãos nessa manhã, olhe para cá. Esse texto que nós... Vou fazer uma pergunta óbvia aqui agora. Esse texto que nós lemos aqui, ele retrata ou não retrata um milagre? Um grande milagre, sim ou não? Sim, certo? Só que o milagre, irmãos, ele só acontece depois disso aqui, ó. Versículo 4. Quando acabou de falar. Quem acabou de falar aqui, irmãos? Jesus. O milagre só vem depois do versículo 4. O milagre só vem, irmãos, quando Jesus acaba de falar. Olha, a minha oratória pode ser muito boa, a sua oratória pode ser muito boa, Wesley. A nossa dicção pode ser perfeita. Mas o segredo está aqui, irmãos. Jesus falar. Estamos convivendo uma época de muitos pseudo-milagres, falsos milagres. Milagre verdadeiro, irmãos, ele acontece depois que Jesus fala. E sabe o que é isso? Muitas vezes nós estamos procurando o milagre, mas não estamos interessados naquilo que Deus está nos ensinando na sua palavra. A voz do Senhor se faz ouvir na sua palavra. Primeiro Jesus fala, depois o milagre. Você olha lá para Josué, povo de Israel, entrando na terra prometida, o Senhor ele vai dizer para Josué, santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santidade hoje, milagre amanhã. Irmãos, isso é lindo. Eu fico vendo hoje no nosso meio, muitas vezes, que nós queremos as coisas de maneira muito automática. Sabe o que Deus está nos ensinando? O milagre, ele tem um antecedente histórico. O milagre, ele tem um antes. Não é assim. É claro que Deus pode fazer conforme a vontade dele, conforme a necessidade. Ele é poderoso, ele não está limitado. Mas é interessante você olhar que a maioria dos milagres, eles têm um precedente. E aqui, como nós estamos vendo, esse precedente é a voz do Senhor Jesus se fazer ouvir. Talvez você está procurando milagre, mas está procurando da maneira errada. Meu amado, minha amada, nesta manhã, escuta e entenda o que Deus está falando para você. Primeiro palavra, primeiro alimento espiritual, primeiro comunhão com Deus, primeiro santidade, primeiro santificação e depois o milagre. É isso que Deus está nos ensinando. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E aí, Jesus, quando acaba de falar, ele diz para Simão, Simão, quem pode ler para mim no versículo 4? A ordem que Jesus dá para Simão? Quem está com a Bíblia aberta aí? Simão, faze-te ao... Como é que está aí, irmãos? Obrigado, meu irmão. Faze-te ao mar alto. Agora, irmãos, olhem para cá, apertem os cintos, porque isso aqui agora... Irmãos, a Bíblia é um livro inigualável. Alguém diz assim que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus, ele não se utiliza de coisas erradas, irmãos. Deus, ele está no controle de tudo, ele está no controle da história, ele está no controle das leis da física, ele faz o seu caminho na tormenta. Deus é Deus, não se preocupe. Não entendemos às vezes o agir de Deus. Senhor, está tudo errado. Nos meus cálculos, na minha matemática não está batendo. Deus está lá de cima olhando e dizendo assim, fica na sua. Eu estou no controle. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, olhe isso, olhe a ordem. Você já ouviu falar em ordens absurdas de Deus? De vez em quando na Bíblia a gente vê isso, né? Ordens absurdas de Deus. Jesus está dando uma ordem para Pedro aqui, que é uma ordem absurda. Mas absurda na ótica humana. Jesus diz para Pedro, Pedro, faze-te ao mar alto. Na minha versão, faze-te ao largo. Você usar algumas outras versões mais recentes de equivalência dinâmica, você vai ler, faze-te a parte mais profunda.
Irmãos, eu vou explicar para vocês por que isso aqui é uma ordem absurda de Jesus. Por que isso aqui é uma ordem absurda de Jesus? Pedro havia trabalhado a noite toda. Certo, irmão? Sim ou não? Sim? Apanhou alguma coisa? Não. Eu pergunto a vocês, será que Pedro era um homem experiente na pesca? Eu acredito que sim. E aí Jesus diz para ele, Pedro, faze-te ao largo. Faça-te a parte mais profunda. Eu imagino Pedro ouvindo essa ordem de Jesus, irmãos. Às vezes eu fico assim, sabe, Almiro, viajando na história. Sabe, Marcelo? Eu fico voltando lá assim para tentar imaginar as reações fisionômicas dos discípulos ali em muitos momentos com Jesus. Jesus dizendo, faze-te ao largo, vai para a parte mais profunda e pesca lá. Só que aí, irmãos, um antigo especialista em Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, veja como é Deus, irmãos. O milagre de Deus na nossa vida muitas vezes não está onde nós esperamos. Talvez você está esperando de fulano, Deus está dizendo, não vai ser esse, eu vou usar aquele que você menos espera e é esse que vai te ajudar. Bendito seja Deus, aleluia. Vai vir de onde você menos espera. Irmãos, é lindo isso. Aí um antigo especialista em Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, que a parte mais profunda do lago de Genezaré era justamente o lugar menos propício para dar peixe. Era justamente o lugar que não dava peixe. Eu imagino naquele momento o HD de Pedro travou, parou tudo. Senhor, como é que é? O Senhor está mandando eu pescar lá na parte mais profunda? Espera aí, Senhor, vamos lá, vamos aqui para a lógica da coisa. Eu trabalhei a noite toda no lugar que era para dar peixe e não deu nada. Se no lugar que era para dar não deu, o que me garante que onde não é para dar, vai dar? Pense nisso, irmãos. Só que Jesus está mostrando, lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Milhares de pessoas foram, mas aí Deus olha para Gideão e fala, não. Eles vão dizer que o segredo do milagre estava na força do braço deles, mas o segredo do milagre não está nisso. O segredo do milagre está em mim. Eu sou a fonte do milagre. É isso que Deus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Você trabalhou num lugar onde era para dar e não deu. Só que tem um detalhe. Eu não estava na história. Agora eu cheguei. Agora eu estou presente. Agora eu estou dando a ordem. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, o segredo do milagre é Jesus estar na história. O segredo do milagre, lembre que no começo do texto, Pedro empresta o seu barco para Jesus usar. Aí está o segredo do milagre, irmãos. O segredo do milagre é você deixar Jesus entrar no seu barco. Jovem, rapaz, moça, você que está aqui, o segredo dos milagres de Deus na sua vida é você deixar Jesus controlar a sua história. É você deixar Jesus fazer parte da sua história. É você deixar Jesus entrar no seu barco. Empresta o barco para ele, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus está na história, irmãos, onde não é para dar, dá, porque ele tem o controle de todas as coisas, aleluia. Já viu muitas vezes, irmãos, quando as pessoas olham e falam assim, mas fulano está na igreja, fulano está essa bênção, mas fulano era assim, fulano era assado, não tinha jeito, estava ameaçado de morte. Jesus está dizendo, onde não era para dar, deu, porque eu entrei na história e mudei a história. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nesta manhã. Muitas vezes nós nos apoiamos nas nossas cátedras. Conhecimento, mas eu tenho tantos cursos teológicos. Mas eu falo tantos idiomas. Legal, isso é muito bom. Mas eu tenho tantos anos de ministério. Mas eu tenho tantas experiências. Eu tenho tantos dons espirituais e ministeriais, meu irmão. Tudo isso é muito bom. Mas se Jesus não estiver no barco, não resolve. O segredo do milagre, irmãos, está em Jesus, estar na história. Só que aí eu aprendo uma outra grande verdade espiritual com Pedro. Jesus dá a ordem absurda. Quando Pedro responde aqui, irmãos, olha, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Pedro está sendo assim, delicado com Jesus, para não dar uma má resposta em Jesus, sabe, irmãos? Senhor, eu já vi que o senhor não entende muito de pescaria. Esse lugar não é para dar nada. Mas tudo bem, é o Senhor que está mandando. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aqui está, irmãos, o segredo para que nós possamos
permitir que o Senhor faça grandes coisas através das nossas vidas. Lançar a rede sob a ordem do Senhor. Ao olhar para a história, nós vemos homens e mulheres de Deus que deram a sua vida pelo reino e lançaram a rede sob a palavra de Deus, sob a ordem de Deus, em lugares inóspitos, em que todos diziam, não vai dar nada, mas deu, porque lançaram sob a direção, sob a ordem de Deus. Aleluia! Quando eu olho para a história de Guilherme Carey, grande missionário, falamos muito dele hoje, principalmente quando estudamos missiologia. Falamos muito do grande trabalho que ele fez, traduziu a Bíblia, enfim. Quando ele morreu, as bandeiras foram colocadas a meio mastro em homenagem ao trabalho dele, enfim. Mas pouca gente fala que este grande homem de Deus trabalhou durante 6 anos, lançando a rede, sem ganhar uma vida para Jesus. Sabe o que é você ir para um lugar inóspito? Sabe o que é você ir para um lugar onde não havia nenhum trabalho missionário, você desbravar, você abrir caminho e trabalhar 6 anos e não ganhar uma vida para Jesus, irmãos? Quem olhava dizia, não vai dar nada, mas Guilherme Carey estava ali lançando a rede sob a ordem de Deus, e deu, o trabalho prosperou, o trabalho avançou para a glória de Deus, aleluia, porque é assim que Deus faz, irmãos. Nós olhamos muitas vezes e calculamos possibilidades de maneira probabilística, matemática, contamos com influência de fulano A e B, quando na verdade, irmãos, precisamos apenas, inteiramente, depender de Deus e confiar nele. Aleluia. E avançando um pouquinho no texto, irmãos, nós vemos que Pedro, ele confia no Senhor Jesus, ele lança a rede. Só que aqui eu aprendo ainda, já estou concluindo, irmãos, mas eu quero aqui chamar a atenção da igreja para algo muito importante. Você jovem que está aqui nessa manhã, escute isso. Esta é uma palavra de Deus para a sua vida. Nós convivemos hoje, irmãos, uma época em que o povo evangélico, parece que nós fomos meio que anestesiados com a ideia de que Deus nos faz uma promessa e tudo vai acontecer de maneira automática. Ah, Deus me fez uma promessa. O Senhor falou que vai fazer assim, assim na minha vida. E você recebe uma promessa de Deus e parece que diante disso, ao invés de nós arregaçarmos as mangas, ao invés de nós abraçarmos o ministério, ao invés de nós lutarmos, parece que nós cruzamos os braços e ficamos esperando tudo acontecer de maneira automática. Ficamos esperando um anjo descer do céu e dizer, está aqui o que Deus te prometeu. Mas eu olho para Pedro e eu olho para Jesus nesse texto e eu aprendo aqui uma grande lição. Escute isso, mais uma grande lição. Jesus, ele diz para Pedro assim, Pedro, faze-te ao largo, lança a rede. Não se preocupe com o milagre, porque o milagre quem realiza sou eu. Ah, Senhor, mas eu trabalhei a noite toda. Não, isso aí para mim é café pequeno. Eu estava na criação, eu criei todas as coisas. Eu tenho todo o poder, eu estava na criação junto com o Pai. Essa pesca, isso aí é café pequeno para mim, não se preocupe. Agora tem uma coisa, Pedro. Escute o que eu vou dizer. O milagre quem realiza sou eu, mas a rede quem lança é você. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo nessa manhã, irmãos? Vocês estão entendendo? Pedro, os peixes. Aliás, irmãos, eu nem sei o que foi que aconteceu ali naquele dia. Milagre a gente não tem como explicar. A gente recebe pela fé. Mas eu sei que o milagre aconteceu. E eu sei que foi Jesus que realizou o milagre. Mas a rede quem jogou foi Pedro. Irmãos, isso é muito sério. Eu vejo Deus realizando grandes milagres, mas eu vejo homens e mulheres arregaçando as mangas e indo à luta. Eu vejo Deus libertando um povo através de um homem chamado Gideão, mas eu vejo esse mesmo Gideão, quem se lembra quando o anjo encontra ele, o que ele estava fazendo? Quem se lembra? Ele estava dando duro, ele estava fazendo algo difícil. Eu vejo Deus parando o Rio Jordão para o povo passar a pés enxutos, mas eu vejo os sacerdotes carregando a arca. Eu vejo
Deus fazendo grandes maravilhas no Novo Testamento. Eu vejo o cego enxergando, mas eu vejo o Senhor Jesus dando uma ordem a ele, dizendo, faz assim, 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 e ele faz, e aí o milagre acontece. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo Deus mudando a sorte de Ruth, aquela mulher que chega com a sua sogra, pobre, sem recursos, elas haviam perdido tudo. E quando você lê o livro, você vê Boaz se casando com ela, a sorte dela é mudada. Mas no capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que ela foi cegar. Bendito seja o nome do Senhor. Ela foi colher, ela foi trabalhar. E ali naquele texto, irmãos, tem algo maravilhoso que está muito relacionado a isso que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz que ela chega com a sua sogra em Belém, e ela olha para a sua sogra e diz assim, olha, nós não temos nada, a coisa está feia, mas tem um negócio, eu não vou ficar aqui de braços cruzados, eu vou à luta, eu vou para o campo, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás do nosso sustento. E a Bíblia diz que ela foi. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, nós pentecostais, nós temos uma tendência muito grande, Wesley, nós ficamos muitas vezes nos momentos difíceis da nossa vida, ficamos esperando Deus trazer um profeta e dizer assim, meu filho, e nem sempre Deus faz isso, irmãos. Ficamos muitas vezes esperando uma ação sobrenatural, extraordinária, e aquela coisa fantástica. Irmãos, eu tenho aprendido que Deus, Ele age nas circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes o milagre está nas circunstâncias normais da sua vida, você não está entendendo, mas é ali, na sua história de vida, que Deus vai realizar um milagre conforme a vontade dEle. Se você olhar para Ruth 2, a Bíblia vai dizer, irmãos, eu fico maravilhado. O texto vai dizer que Ruth foi cegar, porque havia um costume naquela época, que os pobres da terra vinham atrás, colhendo o que sobrava. E a Bíblia diz que ela foi cegar. E aí o texto diz bem assim, escute isso. E caiu-lhe em sorte o campo de Boaz. Se você pega uma versão mais recente, vai dizer bem assim, e por acaso ela foi cegar no campo de Boaz. Eu pergunto a vocês, irmãos, foi por acaso? Não foi, a mão de Deus estava naquele negócio, aleluia. Talvez você está dizendo assim, eu vou estudar para quê? Eu não preciso estudar, eu vou orar e Deus vai me dar inteligência, eu vou passar na prova do Enem. Não vai nessa não, Deus vai agir nas circunstâncias da sua vida. Você precisa do milagre? Você quer um milagre? Deus me chamou para o ministério da palavra. Então, meu amado, devore a Bíblia, devore os livros, pare de gastar tanto com pizza, invista em literatura, invista no seu ministério, passe horas a fio lendo, estudando. Deus me chamou para música, ok, o que você está fazendo por isso? O seu ministério é música, você está estudando partitura, você está ensaiando horas a fio, irmãos. Milagre bom é milagre em que eu e você participamos dele, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda o que Deus está dizendo para você. As coisas não caem do céu prontas, Deus não faz isso. O que você pode fazer, Deus não fará por você. Pedro, eu vou trazer os peixes, mas quem vai sentir o peso da rede é você, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco nessa manhã, irmãos. Deus está falando conosco nessa manhã. Recebemos uma promessa e muitas vezes cruzamos os braços, cruzamos as pernas e ficamos ali esperando, tudo vai acontecer. Não é assim. Deus, Ele quer te dar uma história para contar. Lá na frente você vai chegar, vai dizer assim, foi difícil, o vento soprou, o barco balançou, eu enfrentei adversidades, mas Deus foi comigo na caminhada, aleluia. Deus esteve comigo, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Irmãos, eu passei por momentos difíceis na minha vida, e vi Deus falar comigo de maneira tremenda. E eu ficava pensando assim, sabe, Wesley? Eu ficava achando que tudo ia acontecer assim. Mas aí eu entendi que eu precisava lançar a rede. Eu entendi que eu precisava dar duro para que o milagre acontecesse. E hoje eu olho para trás e glorifico ao Senhor, porque o Senhor me deu uma experiência para contar. Eu pude ver o milagre de Deus na minha vida. E é isso que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Pedro, eu vou realizar o milagre. O local é improvável. As circunstâncias dizem que não. Mas lança a rede. Porque o resto eu dou conta. Deixa comigo. Eu quero terminar aqui chamando a atenção para vocês nessa manhã de que, finalizando aqui a minha palavra, de que juntos nós somos mais fortes. Irmãos, que coisa boa é quando Deus faz um milagre na nossa vida, né? Que coisa boa é quando você alcança aquela vitória almejada, né? Repare que Pedro, ele lança a rede, que homem ousado Pedro, né? Ele lança a rede,
O milagre acontece e, às vezes, irmãos, a gente passa assim por momentos de tanta provação e privação na nossa vida. A coisa está feia, está tudo escasso, os recursos estão faltando. Só que, irmãos, quando Deus vira o nosso cativeiro, né? O povo ficou no Egito séculos. Mas quando eles saíram, quem se lembra o que o texto diz? Eles despojaram o Egito. Milagre às vezes demora a acontecer, Allen, mas quando ele acontece, meu Deus. Muitas vezes o milagre demora a acontecer, mas quando ele vem, no meu barco sozinho eu não vou dar conta, eu vou precisar de ajuda. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Deus está dizendo o seguinte, irmãos. Deus muitas vezes ele demora, na nossa ótica está demorando, na ótica dele não está demorando, né? É por isso que a gente espelha, é por isso que a gente acha ruim, a gente fica triste, a gente briga. Porque na nossa ótica está demorando, no nosso tempo está demorando. Mas aí quando Deus realiza o milagre ele vem de maneira tão abundante, tão maravilhosa, que você tem condições de compartilhar com o outro que está do lado. A Bíblia vai dizer que Pedro ele faz sinal para os seus sócios que estavam em outro barco, pedindo ajuda de tão abundante que foi